Olá, meninos! Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos falar sobre lei da velocidade, continuação aí da nossa cinética química. Meu nome, Gilveline Veras. Vamos lá? A gente comentou em aulas anteriores sobre fatores que podem influenciar na velocidade das reações químicas. Vocês aí que estão passeando na nossa página, certo? Já viram aí a introdução à cinética química, viu que algumas reações químicas acontecem de forma rápida, outras de forma lenta, e existem alguns fatores que podem influenciar nessa velocidade. Exemplo, temperatura, área de superfície, pressão, catalisadores, concentração dos reagentes. Lembram? E quando maior a temperatura em algumas reações, aumenta a velocidade. O uso de catalisadores, existe a diminuição da energia de ativação e assim, consequentemente, aumenta a velocidade. E hoje a gente vai destacar a concentração dos reagentes. Quando a gente viu em aulas anteriores, quando você aumenta a concentração dos reagentes, você tem a possibilidade de aumentar também a colisão entre os reagentes e assim, consequentemente, aumentar a velocidade das reações químicas. Então, hoje, a gente vai dar ênfase a este fator que influencia na velocidade da reação química, que é a concentração dos reagentes. A partir da concentração dos reagentes, a gente entra na lei da velocidade, que vocês sabem, né? E como também a gente disse em aulas anteriores, que a velocidade da reação química varia de acordo com a concentração dos reagentes. E, em consequência dessa variação da concentração do reagente, a gente pode converter essa definição em uma equação matemática, onde você pode calcular a concentração dos reagentes a qualquer tempo. Então, a gente pode obter uma equação com sinal de igualdade, certo? Simplesmente a partir desta definição, desse conceito que a gente adquiriu em aulas anteriores. Exemplo. Em geral, a velocidade aumenta à medida que as concentrações dos reagentes também aumentam, ok? Então, eu vou pegar aqui uma reação química, onde você tem aqui íon amônio, mais um íon nitrito, os dois reagentes, ao entrar em contato, formando aqui o gás nitrogênio e 2 moles de água. Vou fazer aqui vários experimentos a partir da concentração dos reagentes, que no caso aqui é o NH4+, e o NO2-. Só vou mexer aqui na concentração dos reagentes para a gente chegar na lei da velocidade. Exemplo, eu vou pegar aqui o experimento de número 1. No experimento de número 1, eu vou pegar 0,01 mol de íon amônio, mol por litro, certo? É uma concentração. E vou pegar 0,02 mols de NO2-. 0,02 mol por litro de NO2-. Quando você entra em contato com esses dois reagentes, vai ter uma velocidade inicial da reação química. E essa velocidade, de acordo com o experimento de número 1, foi de 5,4 vezes 10 a menos 7 mol por litro por segundo. Essa é a velocidade nessa concentração inicial de íon amônio e na concentração inicial do íon nitrito, NO2-. Vou fazer aqui uma segunda experiência. Na segunda experiência, eu vou dobrar a concentração do reagente NH4+. Vou dobrar, ok? Guarde aí. Dobrando a concentração de NH4+, e vou permanecer na concentração do NO2-.
permaneceu a concentração do NO2-, mas eu dobrei aqui a concentração do reagente do íon amônio. O que vai acontecer com a velocidade? A velocidade, segundo o experimento número 2, ela vai, em relação à primeira velocidade, ela vai dobrar. Notaram? Aqui na velocidade inicial, 5,4 vezes 10 a menos 7. E quando dobrou a concentração de um íon NH4+, dobrou também a velocidade. Vou fazer aqui um terceiro experimento. No terceiro experimento, eu vou dobrar novamente a concentração do reagente do íon amônio. Tinha 0,02, vou dobrar para 0,04. E vou continuar com a mesma quantidade do NO2-. O que vai acontecer com a velocidade? Segundo o experimento número 3, a velocidade vai dobrar novamente. Era 10,8 vezes 10 a menos 7, ficou 21,8 vezes 10 a menos 7. Vou fazer aqui o quarto experimento. O quarto experimento, eu vou permanecer com a concentração do íon amônio, 0,04, e agora eu vou mexer com a concentração do NO2-. Vou dobrar. Se permaneceu a concentração do íon amônio e dobrar a concentração do NO2, o que vai acontecer com a velocidade? Segundo o experimento 4, a velocidade vai dobrar em relação aqui ao experimento 3. 21,8 vezes 10 a menos 7, dobrou a concentração do NO2 em relação ao experimento 3 e manteve a concentração do íon amônio. O que aconteceu com a velocidade? Dobrou. Logo, a gente pode tirar algumas conclusões com esses experimentos. Para a reação química do íon amônio com íon nitrito, você verificou que à medida que você aumenta a concentração do íon amônio, duplica a velocidade, mantendo a concentração do NO2-. Então, à medida que o íon amônio duplica com a concentração do NO2- constante, a velocidade dobra. À medida que você dobra a concentração do NO2 e mantendo a concentração do NH4+ constante, a velocidade também dobra. Você pode concluir que a velocidade é diretamente proporcional à concentração destes reagentes. Então, você tem aqui um símbolo, certo? É quase um infinito aqui, que representa aqui para nós diretamente proporcional. Quando aumenta um, aumenta o outro. Quando a gente quer substituir esse sinal de diretamente proporcional, a gente pode trocar por uma constante e colocar um sinal da igualdade e chegar a uma equação matemática. Velocidade, só aqui juntando, vai ser igual. Troquei aqui, ó, sinal diretamente proporcional pelo sinal de igualdade e também coloquei uma constante que, quando a gente for fazer os exercícios, ela pode vir tabelada, certo? O valor dela, velocidade, ao invés de diretamente proporcional, igual. Velocidade vai ser igual a uma constante vezes a concentração dos reagentes. Nós chegamos aí, ao que a gente chama de lei da velocidade para esta especificamente reação química. K é o que a gente chama de constante de velocidade. Então, a lei da velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes para cada temperatura elevado a expoentes experimentalmente determinados. Então, essa é a definição da lei da velocidade. Toda reação química é regida por uma lei da velocidade e a lei da velocidade vai ser a multiplicação das concentrações dos reagentes elevada a um expoente. Na reação anterior, o expoente era 1, ok? Mas a gente vai comentar nos próximos slides esses expoentes
porque vai mudar de acordo com a reação química. Exemplo, vou considerar essa reação química geral, onde você tem um reagente A, número de mol A, mais um reagente B, número de mol B, produzindo um reagente C e um reagente D. Esse que está em azul aqui é o seu número de mol. Na reação anterior, era 1 mol do íon amônio e 1 mol de íon nitrito. Porém, pode mudar esses coeficientes estequiométricos. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 e vai influenciar na lei da velocidade. Se for uma reação elementar, uma reação que ocorre somente em uma única etapa, você pode escrever a lei da velocidade da seguinte maneira para essa reação química. Velocidade igual, vou escrever a lei da velocidade para essa reação química. Velocidade é igual a uma constante vezes a concentração do reagente A vezes a concentração do reagente B. Ok? Porque a lei da velocidade vai ser a velocidade vezes uma constante multiplicado pelo produto, a multiplicação das concentrações dos reagentes. Nesse caso aqui só tem 2 reagentes. Os expoentes, se for de uma reação elementar, vai ser os coeficientes estequiométricos, que no caso aqui o coeficiente estequiométrico de A é esse A minúsculo. E no caso do B, o expoente é B minúsculo para essa reação química genérica. Então, a lei da velocidade vai ser igual a uma constante vezes a multiplicação da concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Se tivesse um aqui, aqui seria 1. Ah, professora, se tivesse um 2 aqui, aí aqui no lugar do Bzinho, você colocaria um 2. A pessoa tivesse 5 mols de A, 5 mols de A, então aqui na lei da velocidade, no lugar do A, você colocaria 5. Porque vocês sabem quando muda aqui, né, a quantidade de moles também vai influenciar na velocidade, na lei da velocidade. E no caso aqui, esses expoentes, se for de uma reação que ocorre somente em uma única etapa, uma reação elementar, vai ser os seus coeficientes estequiométricos. Ok? V é de velocidade, K é de constante da velocidade, um númerozinho que pode vir tabelado. A, esse Azinho minúsculo, é a ordem da reação em relação ao A. Então, os expoentes a gente chama de ordem. Ordem em relação ao A, ordem em relação ao B. Bzinho minúsculo é a ordem em relação ao reagente B. Se você somar A mais B, você tem a ordem da reação global. Então, se aqui for 1 e aqui for 1, a ordem da reação global vai ser 2. Se o A for 2 e o B for 2, a ordem da reação vai ser 4. Sabendo que nem sempre o A e o B vai ser os coeficientes estequiométricos, eles são determinados experimentalmente. A gente vai pegar um pouquinho mais quando a gente for fazer os exercícios, ok? Então, vamos aqui fazer alguns exemplos de reações elementares e suas respectivas leis da velocidade. Você tem uma reação onde você tem 2 reagentes produzindo C. Escreva a lei da velocidade para essa reação. Como é que você ia escrever a lei da velocidade para essa reação? Você sempre começa com o V, né? Velocidade é igual a uma constante vezes a multiplicação da concentração dos reagentes, que no caso aqui são só 2. E aqui ele já dá exemplo de reações elementares, ok? Reações que só ocorrem em uma etapa. A lei da velocidade vai ser igual a uma constante vezes a concentração de A vezes a concentração de B.
lei da velocidade, escrevi aqui, ó, para essa reação. Ordem da reação, aqui só é 1 mol de A, então não escrevi 1 aqui porque subentende-se que existe 1, certo, gente? E o expoente aqui da concentração de B também é 1, porque só tem 1 mol de B. Ordem em relação ao A, 1. Ordem em relação ao B, 1. Ordem da reação é igual a 2, porque você soma os dois expoentes aqui, que é 1 mais 1 igual a 2. Próxima reação química. 2A produzindo C mais D. Quero saber a lei da velocidade para essa segunda reação química. A lei da velocidade é igual a V igual a concentração, né? V vezes a constante vezes a concentração do reagente, que no caso aqui só é reagente A. V é igual a uma constante vezes a concentração do reagente A, elevado ao expoente 2. Sabendo que essa reação aqui é uma reação elementar, só ocorre em uma única etapa, então você pode colocar aqui como expoente o número estequiométrico aqui, 2 mol de A, expoente 2. Ordem da reação, ordem em relação ao A é igual a 2. Ordem da reação igual a 2. Próxima reação química. A próxima reação química você tem aqui reagente A, 2 mol de A, reage com 2 mol de B, produzindo um C mais 3 moles de D. Lei da velocidade para essa reação química. A lei da velocidade vai ser igual a V, igual a uma constante, vezes a concentração dos reagentes. V é igual a uma constante, vezes a concentração de A, e vezes a concentração de B. Ah, professora, tivesse mais aqui um reagente, um C, aí você colocaria aqui na lei da velocidade, ok? No caso aqui, lei da velocidade igual a constante vezes a concentração. A concentração, gente, a gente representa por esses colchetes, ok? Concentração de A, colchetes A. Concentração de B, colchete B. Elevado ao expoente, no caso aqui, em relação a 2, em relação ao B, 2. Ah, professor, se aqui tivesse um 3, você colocaria aqui o expoente de B, 3. Ah, professor, se aqui tivesse um 8, 8 mol de A, você colocaria o expoente aqui de A igual a 8. Então, a ordem em relação ao A é igual a 2, a ordem em relação ao B é igual a 2. E a ordem da reação é a soma dos expoentes, 2 mais 2 igual a 4. Essa ordem da reação é muito importante porque influencia muito no valor da velocidade. Por quê? Vamos aqui exemplificar um pouco. Uma reação é de primeira ordem, ok? Se uma reação é de primeira ordem, o expoente 1, se você dobrar a concentração do reagente, a velocidade vai dobrar. Sempre numa reação de primeira ordem, ok? Quando você dobra a concentração dos reagentes, a velocidade também dobra. Exemplo, vou colocar aqui uma reação química, vou escrever a lei da velocidade para essa reação química, e a lei da velocidade vai ser o quê? Vai ser uma velocidade igual a uma constante vezes a concentração do reagente, que no caso aqui só tem um reagente. Todas as reações químicas aqui são elementares, ocorre somente em uma etapa, e eu posso colocar aqui o expoente igual a 1. Aqui é 1 mol de A, vou colocar aqui o expoente igual a 1. Subentende-se que é 1, ok, gente? Quando não tem, subentende-se que tem o 1. Então, a ordem dessa reação é a ordem igual a 1. Reação de primeira ordem. Que quer dizer o quê? Se você dobrar a concentração de A, a velocidade também vai dobrar, em consequência da reação ser de primeira ordem. Exemplo, V igual, vou dobrar aqui a reação, a quantidade de A, vou dobrar. Quando você dobra, você tem aqui V igual a 2. Você multiplica aqui por uma constante, mas tudo vai ser, né, vai ser dobrado. Tanto aqui, no lado aqui
do K, da constante, não é? Porque se o K for igual a 1, K for igual a 1, você dobrou aqui a concentração de A velocidade vai dobrar. Por quê? Porque a ordem da reação é 1. Você tem aqui um expoente 1. Dobrou a reação, dobrou a concentração de A, dobrou também a velocidade. Então, essa ordem da reação é bastante importante porque a gente pode saber se o valor da velocidade. Exemplo, quando uma reação é de segunda ordem, o que é que acontece? Quando a reação é de segunda ordem, se dobrar a concentração dos reagentes, a velocidade aumenta em 4 vezes. Exemplo, vou colocar aqui uma reação química. Essa reação química é de segunda ordem. Então, escreva a lei da velocidade para essa reação. A lei da velocidade para essa reação é velocidade igual a constante vezes a concentração dos reagentes, que no caso aqui é só um reagente elevado ao expoente 2, que é 2 mol de A. Velocidade é igual a uma constante vezes a concentração de A elevado ao expoente 2. Ordem da reação. A ordem da reação é igual a 2. Ordem da reação igual a 2. É uma reação de segunda ordem. Ele disse que se uma reação de segunda ordem for dobrada a concentração, a velocidade aumenta 4 vezes. Será? Vamos aqui aumentar a concentração de A. Vamos dobrar a concentração de A. Vou dobrar aqui. Dobrando, você vai ter V igual a uma constante vezes 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é igual a 2 vezes 2. 2 elevado a 2 é igual a 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é igual a 4. Quando você aumenta a concentração do reagente, dobra a concentração numa reação de segunda ordem, a velocidade, o que acontece? Aumenta em 4 vezes. Então, a segunda ordem aqui é importante, ok? Saber se uma reação é de segunda ordem, de primeira ordem, ok? Vamos aqui novamente verificar se a reação de segunda ordem, ao dobrar a concentração, a velocidade aumenta em 4 vezes. Eu vou ter aqui uma reação química A mais B produzindo C. Escreva a lei da velocidade para essa reação química. A lei da velocidade é V igual a uma constante vezes a concentração dos reagentes. V igual a uma constante vezes a concentração dos reagentes. Reagente A e reagente B. Elevado ao expoente 1. Aqui é 1 mol de A, precisa escrever 1? Não. E 1 mol de B, precisa escrever 1 para B? Não. Subentende-se que existe 1. Ordem da reação. A ordem da reação é a soma dos expoentes. O expoente 1 mais expoente 1, 1 mais 1 igual a 2. Ordem da reação, ordem 2. E ele diz que se dobrar a concentração dos reagentes, a velocidade aumenta em 4 vezes. Vou aqui dobrar a concentração de cada reagente. V é igual a uma constante, concentração de A, vou multiplicar aqui, ó, vou dobrar em 2 vezes, e também a concentração de B dobrar 2 vezes. Quando eu dobro aqui, V vai ser igual a 2 vezes 2, 2 vezes 2 igual a 4. Reação de segunda ordem, a velocidade aumenta em 4 vezes. Fácil demais, não é? Se uma reação for de terceira ordem, o que acontece? Se uma reação for de terceira ordem, se você triplicar a concentração, a velocidade aumenta em 27 vezes. Vamos saber disso? Tenho aqui uma reação química, tem 2 reagentes. Lei da velocidade para essa reação química. V igual a uma constante vezes a concentração de A vezes a concentração de B. Sabendo que o expoente de A é igual a 2, porque você aqui tem 2 moles de A, e o expoente de B é 1, porque você tem somente 1 mol de B, que eu não preciso aqui escrever 1. Então, lei da velocidade para a reação acima, essa aqui escrita, e a ordem da reação é 2 mais 1 igual a 3. Ordem da reação, viu, gente?
porque esse 2 aqui é a ordem em relação ao A e o 1 é a ordem em relação ao B. Mas se você somar os dois, você tem ordem da reação química. Ordem da reação química, 3. É uma reação de terceira ordem. Se triplicar a concentração dos reagentes, se for uma reação de terceira ordem, a velocidade aumenta em 27 vezes. Vamos aqui verificar. V, vou triplicar a concentração de A e triplicar a concentração de B. V vai ser igual ao quê? V vai ser igual a 3 vezes 3, porque você tem 3 elevado ao expoente 2. 3 vezes 3. Você aí que é craque aí em matemática, né? Você sabe que 3 elevado a 3 é 3 vezes 3. 3 duas vezes. E vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 igual a 27 vezes. Então, quando numa reação de terceira ordem você triplica a concentração do reagente, a tendência à velocidade é aumentar em 27 vezes. A ordem da reação é importante aí e influencia muito na velocidade, obviamente. Só recordando, se a reação é de primeira ordem, se dobrar a reação, a velocidade também dobra, viu, gente? Se a reação for de ordem 0, né, gente? Porque pode vir também em ordem 0, expoente 0. Em relação ao reagente, a variação da concentração daquele reagente não vai produzir efeito nenhum na velocidade, ok? Então, se a lei da velocidade, o reagente A é um reagente onde a ordem, eita que a ordem aqui tá saindo, né, bem facinho. A ordem aqui em relação ao A é igual a 0, e você sabe que todo número elevado a 0, né, é igual a 1. Então, toda vida quando a ordem for 0, você pode aumentar a concentração de A, que não vai influenciar na velocidade, porque todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, a velocidade, né, nem vai se mexer. Então, toda reação de ordem 0 não vai produzir nenhum efeito no valor da velocidade. Ok? Uma reação é de ordem N se ao dobrarmos a concentração, a velocidade aumentar em 2N. Né? Muita teoria, mas a gente pode praticar com exercício. Vamos lá para o exercício de exemplificação? Vamos sim, rapidinho. E temos aqui uma primeira questão. Dado o processo químico representado pela equação abaixo, você tem aqui NO2 mais monóxido de carbono, CO, produzindo CO2 mais NO. Você tem aqui dois reagentes produzindo aqui dois produtos. Sabe que o reagente monóxido de carbono, que é esse aqui, ó, CO, monóxido de carbono, não influi na velocidade da reação química. Mas o dióxido de nitrogênio, quando é elevado ao quadrado, altera a velocidade. Sendo assim, marca a alternativa que fornece a equação da velocidade, a lei da velocidade desse processo aqui, dessa reação química. Qual é a lei da velocidade para essa reação química, gente? É velocidade igual a uma constante vezes a concentração dos reagentes, não é isso? Velocidade é igual a uma constante vezes a concentração do NO2 e vezes a concentração do CO, que são os dois reagentes. Só que detalhe, ele diz que o monóxido de carbono não influencia, o monóxido de carbono é o CO, não influencia na velocidade. Quer dizer o quê? Quer dizer que se ele não influencia, é porque o monóxido de carbono é de ordem 0. Não influencia. Se ele não influencia na velocidade, para que ele vai estar na equação da velocidade, na lei da velocidade? Então, você corta ele. Então, você aqui já tira o item C, o item D e o item E. E ele disse que quando o dióxido de nitrogênio, que é o NO2, quando é elevado ao quadrado, altera a velocidade. Então, aqui, a lei da velocidade vai ser igual a uma constante vezes a concentração do NO2 elevado ao quadrado, porque ele diz que se elevar ao quadrado, altera a velocidade. Então, a lei da velocidade é o item A. Velocidade igual a uma constante vezes o dióxido de nitrogênio elevado ao quadrado. Ai, professora, como é fácil? Fácil demais. Vamos para uma segunda questão?
Vamos, né? Vamos aqui, dada a equação abaixo, A mais B produzindo C. Isso aqui tem dois reagentes. Provavelmente todas essas expressões, quando ele não fala, são reações elementares, que ocorrem somente em uma única etapa. Então, dada a reação abaixo e o quadro cinético abaixo, ele deu várias experiências aqui, não é? E ele deu a experiência 1, concentração de A igual a 1, concentração de B igual a 1 e a velocidade igual a 0,2. Daqui, ele quer que você marque a expressão da velocidade dessa reação química aqui. É fácil, né, gente? Porque se você, né, for na louca, sem ver aqui a parte do quadrinho, você pode escrever velocidade igual a constante vezes a concentração dos reagentes. Mas ele deu aqui outros dados a mais que você pode saber os expoentes, tanto de A como de B. Ok? Como é que a gente faz para saber a ordem do A e a ordem do B? Pelos experimentos aqui. Vamos aqui dar uma estudada. Experimento 2. No experimento 2, ele manteve a concentração de A e multiplicou a concentração, e dobrou a concentração de B. O que aconteceu com a velocidade? Poxa, a velocidade, quando ele dobrou a concentração de B, a velocidade aumentou 2 vezes. Era 0,2 e dobrou. Ficou 0,4 quando dobrou a concentração de B. Quer dizer o quê? Poxa, se o B, né, manteve aqui a concentração de A e ele dobrou a concentração de B, a velocidade dobrou também, temos tudo aí que a concentração do B, a ordem seja igual a 1. Lembram? Se uma reação tem expoente ordem igual a 1, de primeira ordem, se você dobrar a quantidade, a velocidade também dobra, né? Ele continuou aqui no experimento 3. Ele manteve a concentração de A e dobrou em relação ao 2, ao experimento 2, a concentração de B. O que aconteceu? Dobrou novamente a velocidade. Interessante, né? E o que foi que aconteceu com a concentração de A? Vamos dar uma estudada aqui. No experimento 4, ele manteve a concentração de B, isso em relação ao primeiro experimento, e dobrou a concentração de A. O que foi que aconteceu com a velocidade? Mudou? Não. Em relação ao primeiro experimento, ele deixou o B igual a 1 e dobrou a concentração de A. A velocidade mudou em relação ao primeiro experimento? Não, ficou do mesmo jeito. O que ele fez no quinto experimento? No quinto experimento, ele triplicou a concentração de A em relação ao primeiro experimento, ok? E manteve a concentração de B. O que aconteceu com a velocidade? Poxa, não mudou. Quer dizer o quê? Ele pode aumentar várias vezes aqui a concentração de A e não vai mudar na velocidade. Em relação ao A, a ordem da reação é igual a 0. Se é igual a 0, o A não influencia na lei da velocidade. Se ele não influencia na lei da velocidade, ele não entra na equação da velocidade. Ficando velocidade igual a uma constante vezes a concentração de B. E qual é o expoente? O expoente é 1. Por que é 1? Porque a gente verificou aqui que quando dobra a concentração de B, a velocidade também dobra. Se você dobrar aqui B, 2, e se tiver 1 aqui, a velocidade vai dobrar. Ok? Então, a ordem da reação aqui em relação ao B é igual a 1. Não vou colocar 1 porque subentende que existe o 1. Logo, o item que corresponde à equação da velocidade para essa reação química é velocidade igual a constante vezes a concentração de B. Item C. Ah, professora, por que não entra mesmo a concentração de A na lei da velocidade? Porque, de acordo com os experimentos, se mudar a concentração de A,
e mantiver a concentração de B, a velocidade não muda. Ok? Vamos para mais umas. Algumas, não é? Temos aí o ITA de São Paulo, e ele diz o seguinte: uma certa reação química é representada por essa equação. 2 mol de A mais 2 mol de B produzindo C. Onde A, B e C significam as espécies químicas que são colocadas para reagir. Detalhe, né, gente? Ele colocou para reagir as 3 substâncias, A, B e C. Os 3 são reagentes. Verificou-se experimentalmente que em certa temperatura que a velocidade dessa reação quadruplica com a duplicação da concentração de A. Oi? Então, se quadruplica, se a reação quadruplica quando duplica a concentração de A, porque a concentração de A vai estar dentro da equação da velocidade. Mas, continuando a leitura, mas não depende a lei da velocidade das concentrações de B e C. Perdão. Se a velocidade não depende da concentração de B e C não entram na lei da velocidade. E ele pergunta: assinale a opção que contém respectivamente a expressão correta da lei da velocidade e o correto valor da ordem da reação química. Detalhe, quando ele diz assim, reação A mais B mais C, que são colocadas para reagir, você poderia colocar a lei da velocidade assim, né? Ó. K vezes a concentração de A, concentração de B e concentração de C, porque ele disse no início aqui que colocou os 3 para reagir. Só que a velocidade não depende nem de B, nem de C. Nem de B, nem de C. Então, você já corta da lei da velocidade. A lei da velocidade só depende de A. Porque quando ele duplica A, a reação aumenta em 4 vezes. Quer dizer o quê? Quer dizer que se você duplicar a concentração de A e a reação, aumentar em 4 vezes, é porque a ordem da reação é igual a 2. Por quê? Vamos lá. Velocidade igual a, vou duplicar aqui a concentração de A, duplicar a concentração de A. Quando você duplica a concentração de A e a ordem da reação é igual ao 2, você duplica o A e a reação é de ordem 2, a velocidade vai aumentar em quantas vezes? Se o expoente é 2, a ordem é 2, a reação é de segunda ordem. A velocidade, se você dobrar a quantidade de A, vai ser 2 vezes 2. 2 ao expoente 2 é 2 vezes 2. 2 vezes 2 igual a 4. Aumentou, duplicou a concentração de A, quadruplicou a velocidade. Então, a ordem da reação é de segunda ordem. Então, assinala a opção que contém respectivamente a expressão correta. Velocidade, a lei da velocidade, é V igual a constante vezes a concentração de A elevado ao 2. E a ordem da reação é igual a 2. Item é de escola. Vamos aí para uma próxima reação, uma próxima equação. A última, certo? Para não ficar tão cansativa a nossa aula, que já está um pouquinho mais extensa. Então, ele deu aqui, para determinar as potências experimentais. Ele deu uma reação química, ele escreveu a lei da velocidade. A lei da velocidade é igual a uma constante vezes a concentração dos reagentes elevado aos expoentes. A, B e C. No caso aqui, ele não colocou A, B e C, colocou X, Y e Z. Porque provavelmente essa reação química não seja elementar, não ocorra somente em uma única etapa. Então, você tem que calcular aqui, o valor de X, o valor de Y e o valor de Z. Para essa reação química. E para isso, você tem o apoio dessa tabelazinha aqui, desses experimentos e das velocidades
E por meio dessa tabela você pode calcular aqui o valor de x, o valor de y e o valor de z. A ordem x aqui é a ordem em relação ao A, o y é a ordem em relação ao B e o z é a ordem em relação ao C. Como é que a gente faz isso? Vamos mudar aqui o slide, ok? E vamos aqui analisar experimento por experimento. Você tem aqui experimento 1, concentração de A igual a 1, concentração B igual a 1, concentração de C igual a 1 e velocidade igual a 5 mol por litro por segundo. No experimento 2, ele dobrou aqui a concentração de A. Olha, dobrou a concentração de A e manteve a concentração de B e a concentração de C. Ele só mexeu aqui com A. Quando ele mexeu ou dobrou aqui a quantidade de A e você olhar aqui para o valor da velocidade, o que foi que aconteceu com a velocidade? Dobrou. Né, ó? Dobrou a concentração de A, dobrou aqui a velocidade da reação química. Quer dizer o quê? Que a ordem em relação ao A é igual a quanto? Poxa, se você dobra a concentração de A e a velocidade dobra, tem tudo para a ordem em relação ao A ser igual a 1, reação de primeira, ou melhor, ordem da reação de primeira ordem em relação ao A. Velocidade dobra. Ao dobrar a concentração de A, provavelmente o expoente é igual a 1. 2, dobrou aqui a concentração de A, a velocidade também dobra. Então, o expoente vai ser igual a 1. Esse expoente aqui, em relação a vai ser igual a 1. Porque se dobrar a concentração de A, a velocidade também dobra. Vamos aqui para o experimento 3. No experimento 3, em relação ao 1, ele manteve aqui ó, o A, concentração de A, e manteve aqui a concentração de C. E o que foi que ele fez com a concentração do B, em relação aqui ao primeiro experimento? Ele dobrou a concentração de B. E o que foi que aconteceu com a velocidade? Vixe, professor, em relação ao primeiro experimento, a velocidade aumentou em 4 vezes, né? Ó, 5, 10, 15 e 20. A velocidade aqui aumentou em 4 vezes. Ele dobrou a concentração de B e a velocidade aumentou num valor de 4 vezes. Dá para tirar alguma conclusão? Dá, viu, gente? Pelo que a gente viu, quando você dobra a concentração de um reagente e a velocidade aumenta em 4 vezes, a ordem da reação em relação aqui ao B é igual a de segunda ordem. Ok? Se a velocidade aumentou em 4 vezes, ao dobrar o B, né, ó, dobrou o B. Se a ordem for 2, você vai dobrar aqui, né? Vai ficar o quê? 2 vezes 2. Logo, o expoente em relação ao B é igual a 2. Ordem 2. Dobrou. E a velocidade aumentou em 4 vezes, a ordem em relação ao B é igual a 2. Então, o y aqui vai ser igual a 2. Vamos aqui ver o expoente de C. Qual o valor do expoente de C? Da ordem em relação ao C. Vamos aqui pegar o quarto experimento. E no quarto experimento, em relação ao primeiro, ele manteve a concentração de A, manteve a concentração de B e dobrou a concentração de C. O que foi que aconteceu com a velocidade? Aumentou, diminuiu, ficou do mesmo jeito? Poxa, professora, ele dobrou a concentração de C e a velocidade ficou do mesmo jeito? É porque a ordem da reação em relação ao C é igual a 0. Ele não influencia na velocidade. O expoente de C é igual a 0. Pode colocar qualquer valor aqui no lugar de C, que sempre vai ser igual a 1. Pelo fato da reação, ou a ordem da reação em relação ao C ser igual a 0. Velocidade não se altera quando você mexe com a concentração de C. Pode colocar aqui 3 elevado
3 elevado a 0, 4 elevado a 0, aumentar aqui em 20 vezes, como o expoente é igual a 0, a ordem é igual a 0, a velocidade não muda. Então, se a velocidade não muda, o expoente em relação ao C é igual a 0. Então, a lei da velocidade para essa reação química, de acordo com os reagentes, vai ser igual V igual a uma constante, concentração de A, concentração de B, concentração de C. No valor X igual a 1, no valor de Y igual a 2 e aqui no valor de Z igual a 0. Se é igual a 0, não coloca na lei da velocidade. A lei da velocidade vai ficar igual a constante vezes a concentração de A e vezes a concentração de B elevado ao expoente 2. A ordem em relação ao A é igual a 1, a ordem em relação ao B é igual a 2, a ordem em relação ao C é igual a 0 e a ordem da reação é igual a 3. 2 mais 1 igual a 3. E por hoje é só, não é, meninos? Tá bom por hoje, lei da velocidade aí dada, cumprida, não é? Alunos que me pediram aí para falar sobre a lei da velocidade está aí. Qualquer dúvida aí no nosso quadrinho aí pode perguntar aí embaixo, que eu faço o máximo possível para poder atendê-los. Obrigada, meninos, e até a nossa próxima aula de Química. Beijinhos, tchau!